Pessoal, é o seguinte, a gente hoje não vai falar sobre o Alexandre de Moraes e o Dias Toffoli, não. Vamos falar sim, vamos falar. Se quiserem, derrubem de novo aí a live, porque efetivamente a gente teve aqui agora um episódio, a gente está fazendo essa transmissão no canal da Júlia, porque no nosso canal oficial a live foi derrubada e foi proibida, tá? A gente está proibido de fazer transmissão até segunda ordem. Essa proibição faz uma alegação absolutamente inverídica, dizendo que a gente violou as regras do YouTube em relação a armas de fogo. E a gente não fez qualquer tipo de violação aqui sobre armas de fogo. A gente não temos armas de fogo nenhuma, não apresentamos armas de fogo. E aí o que eles fazem é identificam pelo número, pelo horário ali, a minutagem, a nossa abertura, que temos imagens jornalísticas de várias coisas, inclusive da guerra da Ucrânia. Só que essa abertura é a mesma de anos, já de quase 2 anos que a gente tem o programa, e nunca deu problema algum, tá certo? Então, assim, naturalmente isso é um gesto de força para tentar nos calar, tá? Então, já para começar, me avise se o Ricardo e a Carol já estão conectados. Já estão conectados? Por favor, ô Felipe, solta o vídeo. Voltamos, tá? Solta o vídeo, Felipe, das conversas ontem lá dos ministros falando durante a sessão do Supremo, por favor. Magistrados que, diante da resolução, ministro presidente, optaram por deixar a magistratura, o que é legítimo, absolutamente legítimo. Olha, eu sou vocacionado à vida pública e eu não quero mais uma vida pública na magistratura, eu quero a vida pública dando opiniões políticas livremente. Mas na magistratura nós não somos livres para dar opinião política partidária ou eleitoral. É disso que se trata. Alguns deles, tanto do lado da cor X quanto do lado da cor Y, tinham tempo de aposentar, se aposentaram e foram manifestar nas ruas, nas redes sociais, as suas vocações políticas, as suas ideias políticas livremente. Mas enquanto na magistratura não tem como fazê-lo. O que não pode no mundo real, não pode no mundo virtual. Por que ele não podia fazer isso e não pode fazer isso no mundo real e na rede social ele pode? É óbvio que não pode. Não há nenhuma carreira pública com tantas vedações como a magistratura. Já começam as vedações constitucionais. O magistrado não pode fazer mais nada na vida, só o magistério. O magistério pode dar aulas, pode dar palestras, e como o magistrado só pode dar aulas e só pode dar palestras, passaram a demonizar palestras dadas por magistrados. Se assim não fosse, ministro Cássio, nenhum magistrado poderia, por exemplo, ter alguma aplicação num banco, ações de um banco, é acionista do banco, então não vai poder julgar ninguém no sistema financeiro. Isso, Alexandre, teria que doar a sua herança a alguma entidade de caridade. Óbvio que todo mundo é livre para fazê-lo, mas se ele tem um pai e uma mãe que é acionista, né, de uma empresa, dona de uma empresa, ou de fazenda, vários magistrados são fazendeiros, vários magistrados são donos de empresas e eles, não exercendo a administração, eles têm todo o direito de receber os seus dividendos. Isso são proibidos de ter a gestão. A gestão. Isso é não deixar o magistrado na bolha. Agora, falta um pouco de ética nas pessoas que criticam sem ler a Constituição. Essa é a minha segunda observação que me parece importante, inclusive em virtude do momento. Parece, presidente, boa parte da imprensa, alguns críticos do Supremo Tribunal Federal, parecem ou por desconhecimento, ou por má interpretação, ou infelizmente muitos por absoluta má fé, que não há vedações aos magistrados e que os magistrados não observam e não respeitam essas vedações. Não há nenhuma carreira pública com tantas vedações como a magistratura. Já começam as vedações constitucionais.
O magistrado não pode fazer mais nada na vida, só o magistério. O magistério pode dar aulas, pode dar palestras, e como o magistrado só pode dar aulas e só pode dar palestras, passaram a demonizar palestras dadas por magistrados. Todas as carreiras podem ser sócio de comercial, inclusive atuando, podem exercer em outros horários outra atividade. O magistrado não, pode dar aula e pode dar palestras. Por falta do que criticar, daqui a pouco também a má-fé vai para quem dá aula nas universidades. A qualquer título ou pretexto, custas ou participação em processo. O magistrado não pode ter ligação com o processo que julga. E o magistrado, todos os magistrados, inclusive os magistrados desta Suprema Corte, não julgam nunca nenhum caso em que tem ligação. E aí, presidente, volta a má-fé, porque aqui não se pode dizer nem que é má interpretação, a má-fé de muitas pessoas que querem prejudicar o Poder Judiciário e o Supremo Tribunal Federal, dizendo, e não se dão nem ao trabalho, que seja pelo menos uma má-fé honesta, se é que isso existe, de tentar disfarçar a ementa do julgamento, dizendo que esse tribunal autorizou os magistrados a julgarem casos onde seus parentes são advogados. Essa mentira absurda vem sendo repetida por ignorância, por má-fé, por outros interesses econômicos escusos de prejudicar esse tribunal, dizendo que o tribunal, por 7-4, declarou inconstitucional uma norma e, a partir disso, se autorizou que um determinado ministro possa julgar um caso que a sua mulher ingressou, que o seu filho ingressou. Veja, a má-fé é evidente. Bom, vamos lá, né? A gente tem aqui uma situação em que a gente percebe claramente o Alexandre de Moraes e o Dias Toffoli reagindo, né, a essa discussão sobre o Código de Conduta e também reagindo às críticas e às reportagens que a mídia vem publicando, né, essa mídia colaboracionista que ajudou a implementar essa ditadura de toga, que não haja dúvida sobre essa ditadura de toga que nós estamos vivendo. O fato é que eles estão, agora a mídia mudou, virou a chave, a gente sabe que há interesses políticos e econômicos por trás, mas o fato é que os dois ministros, especialmente Alexandre de Moraes e Dias Toffoli, estão expostos, né? Estão expostos à luz do dia para toda a sociedade. E eles acabam sendo colocados, vamos dizer assim, numa sinuca de bico ali, porque a mídia está criticando, a sociedade está criticando e o próprio STF ali tem uma mexida dentro também com racha interno, com o Fachin tentando trazer essa pauta aí de um código de conduta que a gente sabe, quem nos acompanha sabe que essa pauta do código de conduta, ela está sendo também utilizada como se fosse assim um remédio, como se fosse a vacina, e na verdade ela reforça esse caráter autoritário do STF, que não se submete a qualquer outro poder, e no caso aqui a gente tem na configuração constitucional da República os poderes do STF sendo submetidos à análise, né, especialmente a conduta desses ministros à própria análise do Senado. Por isso que existe sabatina no Senado para a aprovação dos nomes dos ministros, e por isso que o próprio Senado tem o poder de empichar, abrir um processo de impeachment para retirar algum ministro que tenha cometido algum crime de responsabilidade, ou mesmo crime comum. O fato é o seguinte: o Fachin, por um lado, diz, quero resolver, mas na verdade ele está trocando a palavra autocontenção por autocorreção, ou seja, autorregulação. Quer dizer, ninguém manda na gente, a gente faz o que a gente quiser e a gente mesmo estabelece as nossas regras de conduta, os nossos códigos de ética, de moral, e ninguém pode falar nada. E por outro lado, você tem esses dois ministros agora se colocando de forma clara no debate. Até agora a gente só via fulanização, né, matérias em off, etc. e tal, mas agora a gente vê claramente ele se posicionando, ainda que não nominado o Fachin, ainda que não nominado o caso Master, mas ele se posicionando claramente contra o código de ética que está sendo proposto. Tá?
E aí eles falam que a lei que está aí já existe e que não precisa nada disso, e ainda se colocam como vítima, se colocam num processo de vitimização. Mais uma vez, os ataques ao Supremo, os ataques ao ministro, é como se as críticas legítimas de uma sociedade que quer um Supremo acima, não da legislação, da Constituição, do Congresso, de todo, do Brasil, mas acima de qualquer suspeita. O que a gente quer é um Supremo acima de qualquer suspeita, um ministro acima de qualquer suspeita, e não um ministro abaixo, um ministro submetido às suspeitas diárias em relação, no caso do Alexandre Moraes, em relação à sua atuação do caso Master, em relação ao contrato de 129 milhões da sua esposa com o Banco Master, e no caso do Dias Toffoli, a relação dele com a história do Tayaya, que também teve aporte do Banco Master através de um fundo de investimento. Essa história já está toda na praça. E aí o Dias Toffoli ainda joga uma casca de banana ali, dizendo, temos ministros fazendeiros. Ele está se referindo ao Gilmar Mendes, que é dono de fazenda, todo mundo sabe. A gente não sabe quantas fazendas, porque as propriedades em nome dos ministros elas não são conhecidas. Por quê? Como eu estava falando na live que foi derrubada. Ministro do Supremo deveria, quando toma posse, ou quando vai para a sabatina, deveria apresentar a sua relação de bens. E ano a ano, atualizá-la, para que não haja qualquer suspeita em relação à conduta desses ministros. Tá? Ainda que isso aqui seja só um papel, ainda mais hoje, com offshore, com cripto, com não sei o que e tal. Mas é o mínimo que se espera, é esse accountability, é o compliance, é a abertura, é a transparência, é a moralidade, ela se julga em relação a isso. E eles se colocam, inclusive, numa situação distópica, Ricardo Alexandre, porque eles dizem que tudo que eles fazem está certo, que em nenhum momento ministros se manifestam sobre política, veja, quer dizer, eles tratam a realidade de um ponto de vista absolutamente pessoal, que se descola da realidade, é distopia pura. Então, assim, eu queria já passar para você, que é o nosso especialista. A gente estava discutindo na semana passada, fazendo o debate aqui justamente em relação à questão do Código de Conduta, e a gente tem agora a primeira manifestação desses ministros pública. Eu queria a tua avaliação em relação justamente a essas manifestações. Bom, olá, Cláudio. Espero que dessa vez não haja nenhuma derrubada, e talvez essa derrubada já seja reflexo, talvez não, certamente é reflexo daquilo que o Supremo definiu ano passado. É uma decisão que preconiza que quando houver denúncia tem que haver derrubada pela plataforma. Era isso que nós sempre temíamos, era isso que nós sustentávamos quando dizíamos que aquela decisão serviria para censura, e acabou de acontecer conosco. Se acontece com um jornalista do teu gabarito, um programa que tem a audiência que o seu tem, eu imagino com um jornalista principiante, com um jornalista inexperiente, um jornalista que esteja começando a enfrentar todo esse estado de coisas que estamos vivendo no Brasil.